E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, respondeu à carta enviada pelo senador Flávio Bolsonaro e reafirmou a posição do governo Donald Trump favorável à aplicação de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Rubio agradeceu o apoio de Flávio na mudança de classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. No entanto, afirmou que as investigações comerciais e a proposta de tarifas são conduzidas pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos e não pelo Departamento de Estado. O secretário também destacou que a investigação prevê consultas e audiências públicas para discutir o caso. Flávio já informou que vai participar de uma dessas audiências nos Estados Unidos. Na carta, Rubio afirmou ainda que o governo americano está disposto a trabalhar com o presidente que for eleito pelo povo brasileiro para tratar das divergências comerciais entre os dois países. Ana, você comentou um pouquinho a respeito desse assunto no bloco anterior, da participação do senador Flávio Bolsonaro na audiência pública no próximo dia 6 de julho. Ele havia mandado uma carta para Marco Rubio, recebeu, nós inclusive exibimos aí essa carta que está em inglês, mas Marco Rubio disse basicamente que, olha, essa questão das tarifas são conduzidas pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos, o assunto é com Jamieson Greer, não comigo, que sou o secretário de Estado, mas agradeceu ali a ajuda de Flávio Bolsonaro na classificação das organizações criminosas como terroristas, e agora a gente precisa acompanhar como é que vai ocorrer essas audiências públicas aí nos Estados Unidos. Então, Paula, essa movimentação do senador Flávio Bolsonaro, a gente vem falando dessa movimentação dele a semana inteira, e é uma movimentação importante porque não apenas coloca Lula contra a parede, mas mostra que uma possível eleição de Flávio Bolsonaro em outubro vai voltar, os Estados Unidos e o Brasil voltarão a estreitar laços importantes que não apenas têm sido deixados de lado, Paula, mas a gente sabe nos bastidores que muitas conversas entre Lula e o Trump, o Lula prometeu, mas não entregou. E depois sobe no palanque político e continua com aquela falação toda que, inclusive, mostramos aqui. Então, Flávio Bolsonaro, além da visita que foi muito bem elaborada no sentido da fotografia, da imagem com a administração Donald Trump, agora essa carta do Marco Rubio traz um ponto muito importante que eu até coloquei, até mandei aqui para a nossa produção, para a gente colocar na tela, que o finalzinho ali da carta traz um trechinho que eu achei diferente o jeito como o secretário de Estado colocou, e acho que dificilmente ele falaria da mesma maneira com a administração Lula, que ele fala o seguinte, que ele, como você mencionou, ele agradece no começo. Peraí, só um minutinho, que a produção está pedindo para eu mandar a carta aqui, eu vou mandar. Ele agradece no começo, agradece a visita, diz que estava muito feliz com a visita que o Flávio Bolsonaro fez, e fala também das sessões públicas do dia 6, que é importantíssimo o Flávio Bolsonaro estar lá, porque o Brasil não mandou representantes. E aí, nesse trechinho em verde, Paula, o secretário Marco Rubio fala o seguinte, que é ali um pouquinho antes, que os Estados Unidos estarão à disposição, para que haja uma economia saudável no Brasil e próspera. E aí, nesse pedacinho verde, ele fala o seguinte, que eles, os americanos, notaram o otimismo, do Flávio Bolsonaro em relação às eleições em outubro, e que agradece a generosa oferta de Flávio Bolsonaro de colocar uma equipe americana à disposição de um possível governo no Flávio Bolsonaro na transição. Então, isso mostra que os americanos, eu destaquei esse ponto, Paula, a carta toda é importante, mas eu destaquei esse ponto para mostrar que os americanos, eles estão dispostos a colaborar com o Brasil, inclusive conversar sobre as tarifas que têm machucado tanto, a nossa economia. E eu acho que dificilmente um trecho como esse seria dito ou principalmente colocado em um documento oficial
para a administração Lula. Alexandre, quero ouvi-lo também sobre essa carta que foi enviada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. Ainda ontem comentamos aqui no programa sobre a publicação do Itamaraty, chamando de traidores da pátria, né? Ali a questão do tarifaço que pode ser imposto a determinados produtos brasileiros. Eles não vão enviar representantes a essa audiência pública do próximo dia 6 de julho. Diz que vão tratar pelas vias diplomáticas, né, oficiais, mas chama atenção utilizar o perfil oficial do Itamaraty para chamar brasileiros. Ele não disse nenhum nome, né, mas chamou aí de traidores da pátria. Deixa eu só trazer aqui. Traidores da pátria devem ao Brasil um pedido de desculpas pelas tarifas e pelos prejuízos causados a milhares de brasileiros. Esse termo aí, o Itamaraty jogou fora todo o seu capital de dignidade, de história, de bom nome, como Eu sempre ouvi, de 50 anos de Brasília, sempre ouvi isso, né? Não é porque o Itamaraty teve lá atrás como ministro o meu conterrâneo de Cachoeira, João Neves da Fontoura, mas é que firmou-se como um órgão diplomático modelar, exemplar, né? Distante do calor político, com a frieza e a delicadeza e a sensatez necessárias para a diplomacia. Jogou fora isso, jogou no lixo, né? Ao acusar, está acusando Flávio de traidor da pátria, né? O Eduardo também, como ex-deputado, né? Não compete a ele fazer isso. Podia até recomendar a um líder do governo, agora não é mais Jacques Wagner, para fazer um discurso lá na tribuna e dizer isso. Aí na área política tudo bem, mas não se deu conta de que seu nome foi jogado no lixo. Agora, eu acho estranho ali, quando falou em transição é sendo vencedor, transição é com o governo Lula, né? E não com o governo Trump. Só achei estranho isso, meio fora do costume. Assim como o Itamaraty saiu totalmente da linha, né? Tem muito embaixador de outras gerações profundamente envergonhado desse termo que foi usado nessa nota aí, né? Que nos envergonha também, né? Esse Brasil que está sendo destruído a uma decadência lenta que a gente não nota e se adapta a ela. Esse é um mal muito grande, essa adaptação à anormalidade, né, na medida em que a gente acha que isso é normal. Não é.